Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, China Gate, OneBit. Olá, amigos do Varejo, estamos aqui, eu, Caio Camargo e Fred Alecrim, com a cobertura especial do Web Summit Rio, certo, Fred? É isso aí, estamos aqui na Speaker Lounge, né, o lugar dos palestrantes. Sala aqui. VIP, né? VIP total, né? Very important palestrantes. Very international palestrantes do Rio de Janeiro. Muito bom. E a gente está começando aqui o segundo dia, mas vamos falar, na verdade, nesse episódio do primeiro dia oficial, que foi ontem, segunda-feira. Na verdade, não o primeiro dia oficial, né? O segundo dia oficial. Normalmente o Web Summit tem aquele comecinho um dia anterior, né? Uma abertura, uma prévia, um esquenta aqui do Web Summit, né? Que acontece, né, Fred? Que foi no domingo, lá, 5 da tarde. Exatamente. Que o bacana dessa abertura, inclusive, né, Fred, foi que foi esticado aqui a permanência do Web Summit, junto com o Eduardo Paes aqui. Teremos o Web Summit no Rio, pelo menos até 2030, garantido, né? Isso, são mais 5 anos, né? O que é muito importante pra gente. Hoje de manhã, Caio, eu tava até tomando café com um cara que você adora, né? Que é o Felipe Vassão, um dos maiores produtores musicais do nosso país. Um abraço, Filipão, porque, cara, um dos conteúdos mais fantásticos de música que tem pra você seguir hoje é desse cara. E, cara, cada vez mais, ele entrega um conteúdo muito bacana, como você fala, e ele é um ser humano, velho, muito massa de conversar, energia muito boa, e a gente tava conversando, foi o primeiro ano do Felipe no evento, a gente falando de que como tá difícil a gente ir pra eventos que tem visões diferentes. Pluralidade, né? Crítica. Então, se você nunca veio no Web Summit, você vai subir num palco que você vai ver pessoas, por exemplo, a gente tem aqui palestra falando da posição do Elon Musk e entrar na política, a gente tem palestra falando do Trump e as consequências. Bem e mal, né? Aliás, bem e mal, com os dois viés, Sim, né? aí é que tá a diferença, né? Você vai no palco e você vê momentos críticos ao que tá acontecendo no mundo hoje. Normalmente, os eventos são muito chapa branca, como a gente gosta de falar, né? E aqui, talvez seja o último refúgio de a gente ter uma visão crítica, o que é importante pra gente pensar, porque as divergências levam ao diálogo. E como disse Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol, é através do diálogo que se melhor raciocina, cara. E é legal você falar isso que na prática, Fred, nós vamos falar daqui a pouco do seu painel também, que foi ontem, belíssimo painel do ecossistema, mas antes de você tinha um pessoal de Web3 falando, né? Tava o rapaz, eu vou esquecer o nome, acho que é KS, alguma coisa assim, que é uma empresa que faz a parte de criptomoeda e tudo mais, elogiando Banco Central, Brasil, Pix, né? Tudo que está acontecendo aqui, que é um dos melhores bancos centrais que tem no mundo, inclusive por ter conseguido tirar esse alcunha de você ter que trocar dólares por criptomoeda. Aqui o Pix, ele é uma moeda digital que ela circula híbrida nesses dois mundos ali, né? Então isso tem uma forma interessante de resposta, mas ao sair do palco eu fui conversar, né, com o rapaz lá e falar, olha, parabéns pelo painel, foi muito bacana o que você falou. E ele falou, olha, você sabe que eu fui pego de calças curtas lá, porque o entrevistador o tempo todo me colocava contra a parede, contra a política, eu não queria ser político. Então, você tem esse, inclusive no palco, o acordo não combinado, né, cara? Que às vezes o palco é bem combinado isso e tem verdadeiros debates acontecendo aqui no Web Summit, bem legal mesmo, cara. Então, isso é muito bacana, inclusive, porque quando não tem um contraditório, você não é colocado a pensar, né, se o que você pensa ainda faz sentido ou se tem algo que possa mudar a sua linha de raciocínio. Então, muito parabéns ao Web Summit, muito bacana manter essa pegada aí crítica. E é legal falar que é a nossa terceira edição aqui no Rio, né? Terceira edição do Rio, nossa terceira edição aqui no Rio como palestrante. Estamos muito honrados de estar novamente aqui. Sim, eu tô com 2 painéis e você, como todo ano... 3 dessa. Em Portugal você fez 2, eu fiz 1, agora eu faço 3, você faz 2, só para equilibrar a conta. Tivemos nessa edição aqui, ó, de acordo com aqui os números oficiais do evento, 34.552 participantes aqui de 102 países, ou seja, não é só Brasil que está aqui, tem Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Chile, Reino Unido, Índia, Singapura, Equador, Rússia, entre outros aqui, são 102, é gente pra dedéu. Olha, o mundo da startup, a gente sabe que o Web Summit ele começou, pra quem não sabe a história, o Web começou de e-commerce, né, de internet, por isso que é Web Summit, que discute o papel do e-commerce na internet. Ele foi evoluindo ao longo dos tempos, se tornou um evento de startups, durante muito tempo, de investidores de startups que fazia parte desse mundo digital, e ao longo do tempo teve esse ativismo, essa área política, essa área social, isso cresceu muito no Web Summit, que é o que faz muito voga hoje, né? O Web Summit tem uma atitude política, social muito mais forte do que tecnologia hoje, embora a tecnologia está na espinha dorsal, mas são, olha, Fred, 1.397 startups de 43 países, tá? Isso é um aumento de 31%. O que mais? É um número de investidores 32% maior, porque é interessante, se você traz
startup, você tem que ter a galera que coloca o dinheiro para a startup funcionar, né? E inclusive tem espaços aqui maravilhosos para haver o encontro, tem os pitches, tem um monte de coisa acontecendo. Aumentou o número de startups e tem um dado aí que eu achei muito interessante, que é o dado de startups fundadas por mulheres, que aumentou em 32%, cara, já representando quase 40% do número de startups presentes no evento. Exato. Ainda tivemos aqui, ó, são 171 aí expositores como empresas, as marcas mais tradicionais aqui, Google Cloud, Salesforce, SAP, Senac, Itaú, JP Morgan, Sebrae, Mastercard, nosso amigo Sebrae, Senac sempre com a gente. E no total aqui, ó, 846 jornalistas de diversas partes do mundo, cobrindo aqui mais de 516 palestras e painéis, ou seja, gente, é quase impossível acompanhar tudo o que acontece no Web Summit aqui, certo, Fred? Certíssimo. Então, você que nunca veio, você não quero ir para Lisboa, que a gente também faz Lisboa. Cara, vem aqui no Rio. É um evento diferente, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Desculpa, diferente como os outros eventos do país, igual em termos do que se encontra em Portugal, no Rio, só para não parecer que a gente falou coisas diversas aqui para nossa audiência. Mas, cara, você quer mergulhar num assunto como o IA, e você tem um palco que todos os painéis e palestras vão falar sobre aquele assunto sem você precisar sair dali. Então eu quero mergulhar em design, então é um dia todo falando de vertical, design, né? Então tem uma vertical muito bacana. Tech, startup, creator economy, everything. Então vamos para os temas aqui que rodearam aqui esses 2 primeiros dias aqui de evento. Lembrando que a gente está gravando aqui no comecinho do segundo dia, aqui do terceiro dia, tá? Tem mais 2 dias aqui cheios de evento para vocês. Fred, acho que do que eu vi aqui, cara, eu queria começar com o papo da IA, que, puta, todo quanto é evento, só se fala IA. Eu acho que esse é mais um evento que corrobora aquela história que ninguém mais discute a novidade da IA, o papel da IA nos negócios. Aqui estão mostrando muito mais os cases construídos, igual que a gente viu na NRF, né, cara? Muito mais o case do que a realização, e a IA como meio em tudo isso, né? Cara, eu até diria uma coisa que você talvez vá falar, mas vou me antecipar, porque vamos lá. Eu acho que aqui o Web Summit já deu o próximo passo. Aquilo que você cobrou na NRF está acontecendo aqui. Várias palestras sobre agentes. Aí agentes de IA para marketing, agente de IA. Então, eu vi várias hoje, inclusive, marquei algumas para assistir. Então, o próximo passo, você já vem falando sobre isso um tempo aí nas redes, são os agentes. É onde vai começar a automação, é onde você vai começar a ter menos esforço. Então, aqui, diferentemente da NRF, a gente tem vários painéis e palestras falando sobre isso. Então, eu acho que eles deram um próximo passo já. E é legal, a gente gosta de citar fontes. Nosso amigo Elifas, né? Elifas Vargas. Exatamente, tá cobrindo também aqui o pessoal do Central do Varejo. Um abraço, Elifas, nosso amigo do Central do Varejo. Eu cheguei... Inclusive, só um ponto, Elifas Vargas acabou de lançar um livro. Exatamente, nós vamos falar do livro dele. Aliás, você tem que mandar um livro pra gente, Elifas, pra gente postar, tá bom? Exatamente. É assim que funciona pros amigos fazer propaganda pra você. Tem que ter recebidos pra ter promoção, senão não venha. O Elifas colocou um ponto da NVIDIA muito bacana, né? Que já estamos, inclusive, aqui não só falando do que era para ter sido falado, como a NVIDIA dando o próximo passo, que é a IA robótica, o Robotic AI, que vai ser realmente os robôs quase humanoides pensando com autodidata, vai ser o próximo passo mais além. Nós estamos falando alguns anos à frente ali. Estamos nesse momento da implantação dos agentes de IA. Que se isso já se considerar como implantação, tá bom. Recentemente tive na FEICOM, a Luísa Trajano estava comigo no painel e ela falou, não, já está acontecendo. Ou seja, grandes empresas já estão usando isso. Cabe a como é que a gente faz isso chegar para as pequenas e médias empresas, assim como a tecnologia de ChatGPT chegou para essas empresas hoje, certo, Fred? Perfeito, cara, perfeito. Esse foi um grande destaque. Eu não assisti, mas a minha querida Julemi Machado, que está com a gente acompanhando aqui da VMSP, ela me falou e eu fui buscar depois o vídeo da participação da Ivete Sangalo, então eu acabei assistindo por vídeo e foi, cara, surreal, porque era ela com o TikTok. Gabriela Comazetto, da TikTok. E eles falando sobre a importância de ser autêntico, de ser natural, de ser você mesmo. E a Ivete falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, olha, eu não publico para engajamento, eu publico quando eu tô bem falando de coisas que eu acredito. E aí, cara, teve momentos de emoção, eu achei fantástico. Então, quando a Ju me trouxe a dica, eu falei, vou lá buscar. E aí, acabei assistindo à noite no hotel, cara, sensacional. Foi um grande destaque. Show de bola. E, Fred, isso tem tudo a ver com um dos temas que eu levantei aqui pra gente falar, que a gente já vem batendo nessa tecla faz muito tempo, que é essa ascensão, de fato, da Creator Economy, né? Desse novo mercado que tá aberto, que as marcas têm que... Isso tem uma série de consequências que a gente pode discutir depois aqui, até criar um novo episódio do Varejo Cast para discutir só isso. Mas um dos dados que a Gabriela trouxe, que a gente já falou isso em Varejo Cast, e você que é nosso Varejo Cast, a nossa audiência já escutou coisas assim, né? Hoje aqui 81% dos usuários descobriram algo novo na plataforma. Não é mais eu busquei no Google, eu vi no TikTok.
TikTok. Lembra todo o papo de scroll rooming, de começar pelo scroll que você traz lá, que a conversa que o próprio Google já trouxe também. As conversas estão acontecendo antes, as plataformas estão mudando e 40% dos consumidores nos Estados Unidos já utilizam o TikTok como ferramenta preferencial de pesquisa e compra. Pô, eu tava lendo uma matéria, cara, você falando sobre isso, de como o TikTok tá mudando a indústria de perfumes. Muito. É impressionante a influência, né, de uma ferramenta em relação ao perfume, conhecer o perfume, o tipo de perfume, as fragrâncias, ou seja, todo o mercado sendo influenciado Mas você por sabe uma que ferramenta de entretenimento. no final do ano, aqui na virada de Réveillon, eu fui pra Argentina, Paraguai, ali pra Foz do Iguaçu, e eu fui pesquisar perfumes lá. E eu fui abarrotado de propagandas e de vídeos muito inspirados, que tá uma febre no Brasil de perfume árabe, né, cara? Sim. Perfumes árabes que tem uma fragrância e tal. Então, inclusive, agora tem uma outra mania que vai chegar, talvez tanto quanto o pistache, que tá rodando nessas redes, por exemplo, do chocolate de Dubai. Que quando estivemos em Nova York, vimos várias lojas e quiosques de chocolate de Dubai. Essa é a nova mania que tá chegando aqui, entre outras coisas que estão chegando via rede social. E é o que a gente fala, Fred, nas nossas imersões, nas nossas palestras, né? Talvez o cara não tenha acordado para essas redes sociais. Muito varejista, muito CNPJ não tá no TikTok, não tá visualizando o TikTok. Mas o fato é que a maioria das coisas que eles estão vendendo ou vão começar a vender, começam nessas redes. Começam num viral, começam num meme. Então, se você não tá antenado no que tá acontecendo, você tá perdendo tempo e tá perdendo, com certeza, dinheiro nessa conversa, certo, Doc? Certíssimo. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. E eu preciso falar aqui, cara, que teve um painel muito especial acontecendo ontem, certo? Que é o seu painel aqui, junto com o Cubo Itaú e o UOL, aceleradora, de um tema que você gosta pouco de falar também, certo, Fred? Velho, foi um match. Quando eu recebi o convite do Web Summit para participar desse painel, que eu vi que era a Marcela Falcão do Cubo, aonde quando eu, Orlando e Santos, a gente fundou a Credere, foi o grande salto e aceleração da Credere, foi quando a gente foi para São Paulo e a gente virou residente nesse grande hub que é o Cubo, cara. E aí tava lá no palco com a Marcela. E o prazer de ter conhecido o Felipe Garcia da UOL Aceleradora. Palco falando sobre comunidade. Maravilhoso. Né? Construção de comunidade. Então a gente viu principalmente como o poder invisível, né? Porque muitos fundadores de startups, eles veem um hub como o Cubo ou até mesmo uma aceleradora pensando no dinheiro. Que é importante, o chamado smart money e tudo. O ecossistema funciona nesse sentido. Se faltar dinheiro no ecossistema, o sistema quebra. Sim, quebra. Porém, como é que você torna uma jornada dessa menos solitária e onde você consegue encontrar trilhas que diminuam o risco do seu negócio? E aí, ambientes como o da UOL ou o Cubo ajudam demais. Isso aconteceu com a gente na Credere. Então você tem lá possibilidade de recrutamento e seleção, tem possibilidade de ter contato direto com investidores, tem possibilidade de ter parceiros, troca de ideias. Então tudo isso acontece. Então a gente mostrou o quão importante é uma comunidade. Inclusive o Felipe mostrou dados que dentro da UOL Aceleradora, aqueles fundadores mais engajados acabam tendo melhores resultados com as suas startups. Então foi um painel maravilhoso, adorei ter participado, agradecer aí a Marcela e o Felipe pela generosidade do papo
papo foi fantástico. Show de bola. Cara, e é bem legal esse papo, porque tem tudo a ver com o tema anterior que a gente falou, né, Fred? Eu venho pensando como é que a gente vai tratar essa conversa, porque tá tudo linkado. A gente já trouxe aqui em outros episódios do Varejo Cast essa questão que o e-commerce tá mudando, a rede social. Então, as redes sociais estão se tornando marketplace, porque elas primeiro foram comunidades, né, seguidores, né, pessoas lá que se conectavam, estão criando um canal de compra para isso, e os marketplaces ainda não aprenderam a criar comunidade, né, cara? Isso. E hoje é o seguinte, eu acho que a gente tá mudando. O .com.br ou .com, o site, cara, estático, catálogo, tá com os dias contados. E eu acho que assim, toda empresa, cara, que não conseguir criar uma comunidade vai ter dias difíceis pela frente. Vai custar caro, vai ser pesado, vai ser difícil vender cada vez mais. Não é que vai morrer esses negócios, a gente não é categórico apocalíptico, mas se você não construir uma comunidade, não tiver gente engajada com você, vai ser difícil rampar, concorda, meu amigo? Cara, isso me vem assim, em 2007, uma das minhas primeiras NDRFs, Don Tapscott, em seu livro Economics, ele deu uma palestra lá e ele falou, 2007, hein, moçada? 2007. Uma empresa que não tiver uma comunidade ao seu redor não tem um futuro promissor. Chegou inverno. Chegou inverno, né? As formigas cantaram a bola para cigarras, as cigarras não acordaram e aí chegou inverno, gente, porque agora cada vez mais é necessário, porque esse caminho da Creator Economy, conhecer, tudo que a gente tá falando aqui para você, que a nossa audiência tá interligado. A IA, o movimento do TikTok, as pessoas conectadas, todo esse cenário macroeconômico tempestuoso, tudo que você precisa fazer é quase uma receita de bolo, cara. Se você não tá se preparando, se você não tá engajado, não tá criando comunidade, se você tá fazendo mais do que você fazia, igualzinho você fazia 5 anos atrás, você tá no caminho errado. Você tá no caminho errado porque pode ser um caminho que ainda perdure por um tempo, mas é certeza que alguém vai estar crescendo no teu lugar em cima disso, porque hoje o grande mercado está em construção de comunidade, está em construção desses novos canais, está em relação a esses novos canais que estão acontecendo. Sim. Não tem jeito, né, Fred? E se você não ocupa espaço, alguém vai ocupar esse espaço, né, cara? E a comunidade é um ponto disso. Só o que me espanta pra gente encerrar esse assunto é ainda a falta de conhecimento do que é uma real comunidade. Então não é só um aglomerado seguidores. De pessoas, não são seguidores. Então é muito importante aí você que está nos ouvindo entender e se aprofundar um pouco mais sobre comunidade. Eu acho que vale um destaque aqui pro prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que é um dos poucos políticos, e aqui eu não estou falando uma questão da política, mas da visão que ele tem, porque manter um evento como esse aqui por 5 anos, ele sabe a importância disso para o desenvolvimento econômico, não por causa só do fluxo de pessoas que vêm para gastar dinheiro aqui. Você está pensando no intelectual, no capital intelectual que você desenvolve. Exato. Além disso, ele lançou um projeto que é a AI Rio, né, que é o projeto para transformar o Rio de Janeiro em um dos maiores polos de IA do mundo. Então ele lançou esse projeto aqui, que é um projeto bem ousado, bem interessante, ou seja, vai haver investimentos nessa área e a gente que está correndo ali só assistindo tudo isso, talvez passe a ser protagonista aqui no Brasil também. É isso aí. Bom, a gente vai encerrando esse Drops aqui do que foi esse primeiro dia. Hoje tem painel, meu, pra você que tá escutando a gente pra Caio cá. Camargo. Opa, pra você que estiver aqui escutando a gente, 2h55 tem painel, mas amanhã a gente vai trazer o que aconteceu. Eu vou estar com a Sandra Montes da Olist, o Luiz Piovesan da Contabilizei, e vamos bater um papo sobre marketing numa área de dados, né? Data driven, como a gente usa o termo em inglês, tá? Vai ser legal. E lembrando, né? A gente vai ter aí mais 1 ou 2 episódios aqui falando das nossas percepções aqui sobre o Web Summit, e sempre lembrando você que vai ter aquele episódio fantástico, onde a gente chama todo mundo para participar. Inclusive vai ter a participação dela, que está aqui na minha frente, concentrada, fechando vários projetos. Se você tem loja e ainda não fez um projeto com ela, meu amigo, Julemi Machado, ela tá aqui, só já construindo lojas. Já podemos anunciar? Podemos, ela tá construindo não pontos de venda, mas pontos de vida. Podemos anunciar? Está contratado já? Rapaz, eu não consegui assinar porque o GovBR não deixa ainda o contrato. Então ela oficialmente ainda não é patrocinadora. Mas amiga nossa, não vai furar o contrato. VMSP hoje, nossa nova patrocinadora aqui do Varejo Cast, seja mais que bem-vinda, Julemi, vem o time da VMSP. Vamos estar divulgando aqui o grande trabalho de uma das melhores empresas de VM do Brasil, né, cara? Sim, senhor. Quiçá do mundo. Não vão chutar tão alto não, porque temos que cobrar mais caro depois. A pessoa que me apresentou, Brian Collins, cara. Então, exatamente. É isso aí, pessoal. Por isso a gente encerra dessa forma aqui, esse pequeno Drops do Web Summit Rio, e a gente volta amanhã com vocês. Até mais. É isso. Venha viver o Web Summit Rio com o Varejo Cast. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.